Material em áudio, leitura do texto base da disciplina Cultura Digital e Educação Profissional e Tecnológica. Introdução. Antes de iniciarmos o texto propriamente, há um vídeo na plataforma YouTube de apresentação da professora Luciane Penteado Chachimi, que é a construtora de todo o conteúdo dessa disciplina. Nesta unidade temática, refletiremos sobre a intersecção entre a cultura digital e a educação profissional e tecnológica EPT. E ao longo de 5 capítulos, abordaremos diversos aspectos dessa relação. No capítulo inicial, discutiremos as perspectivas de aprendizagem na educação à distância e nos ambientes virtuais de aprendizagem. Durante o segundo capítulo, serão pensadas as dimensões e as influências da cibercultura nas relações e nas interações sociais, bem como o desenvolvimento histórico das tecnologias da informação e comunicação. Na sequência, no terceiro capítulo, discutiremos os conceitos de alfabetização e letramento digital, vinculados a uma educação digital crítica e emancipatória. O quarto capítulo apresentará diferentes meios e desafios para a inclusão digital, considerando seus usos éticos e reflexivos. Por fim, no quinto capítulo, analisaremos as particularidades da EPT na cultura digital e as possibilidades dessa relação nos campos da educação e da gestão. É um prazer ter você neste curso na unidade temática de cultura digital. Aproveite seus estudos. Capítulo 1. Desafios e perspectivas sobre ensino e aprendizagem na EAD. Olá, cursista, você se formou na escola já há um tempo, entretanto tornou-se um profissional da educação. Nesse sentido, atuando como professor, gestor ou técnico administrativo, dificilmente deixou de ser estudante, pois compreende que o processo formativo é contínuo, isto é, ocorre ao longo da vida e do exercício profissional. Desse modo, continuamos a nos formar quando realizamos cursos de aperfeiçoamento ou de pós-graduação como este, e também durante aquelas pausas para o café em que trocamos ideias e experiências com nossos colegas e refletimos sobre nossa própria prática, buscando aprimorá-la. Na sequência, há um desenho, uma imagem de processos formativos contínuos, onde várias pessoas, colegas, professores estão discutindo e pensando sobre diferentes campos do conhecimento. Há uma imagem de uma escola, há uma imagem de instrumentos de régua, de lápis, de borracha, há embaixo um livro, há também 3 pessoas de mãos unidas, não sei se crianças ou adultos, e embaixo uma imagem, um desenho de uma quadra de futebol e as crianças ali jogando. Na sequência, o texto diz: aqui estamos, então, num curso de pós-graduação voltado a pessoas que atuam ou que pretendem atuar na educação profissional e tecnológica. Certamente, você já realizou outros cursos sobre EPT e tem ou pretende ter alguma experiência na área. Mas o que talvez seja uma novidade em sua trajetória é fazer o curso assim, em sua casa ou em outro local em que se sinta confortável, estudando no horário mais conveniente em sua rotina, interagindo com colegas e professores por meio do computador ou do celular. Essas características são específicas de cursos ofertados na modalidade EAD. Mas antes de adentrarmos em alguns tópicos, reflita: estamos falando de o EAD ou a EAD? Ensino à distância ou educação à distância? Ao nos referirmos a ensino, é possível que a primeira ideia que surja seja a figura do professor como detentor e transmissor de conhecimentos. Há estudantes que o ouvem com atenção para posteriormente reproduzirem as informações adquiridas nas avaliações. Na sequência, há uma imagem de um professor como detentor e transmissor de conhecimentos, de onde ele, que tem um balão de fala na imagem, a professora está falando com um balão de fala bem grande, está em tonalidade escura, e aí os 2 alunos que estão em fila, como uma sala tradicional, estão com balões de falas menores e os balões de fala estão sobrecarregados, eles estão, na verdade, carregando o balão enorme da professora, demonstrando que o professor é o detentor, né, e não há diálogo então, nessa fala. Então, essa é a imagem que está na sequência.
Já quando pensamos em educação em sentido amplo, temos em mente uma prática social que envolve aprendentes e ensinantes interagindo em torno de algum saber considerado importante para promover o ser humano e sua vida em sociedade. Desse modo, a educação consiste numa relação social. Quando escolar é pedagogicamente organizada, torna-se um processo formal e intencional de ensino-aprendizagem dos conteúdos culturais, científicos e tecnológicos, construídos historicamente pela humanidade. Nessa relação de ensino-aprendizagem, cabe aos professores problematizarem, junto aos estudantes, a prática social e auxiliá-los por meio da instrumentalização teórica e prática a se apropriarem do conhecimento necessário à transformação de sua realidade. Na sequência vem um quadro, e esse quadro diz o seguinte: a educação consiste em uma relação social. Confira a história dos conhecimentos locais de Dona Helena e seu José para entender melhor esse processo. Madeira boa? Só na minguante de maio. Dona Helena, 56 anos, e senhor José, 61 anos, ambos agricultores e residentes no município de Mafra, Santa Catarina, são casados há 38 anos e possuem 3 filhos, os quais relataram sobre suas vidas no campo, suas experiências e sobre os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos na agricultura. A família sempre trabalhou no campo, em diversas atividades. Os conhecimentos das atividades que realizaram durante anos, desde a infância, ajudando seus pais na lavoura e demais atividades agrícolas, foram adquiridos através de experiências próprias e também através de tudo o que aprenderam com seus pais. Aprendizados esses que agora repassam para os seus filhos. Segundo os filhos do casal de agricultores, os conhecimentos que eles possuem sobre o trabalho com a agricultura não são ensinados na escola. Contudo, são conhecimentos importantes para quem precisa viver na roça. Por que o corte tem que ser realizado na fase da minguante da lua, no mês de maio? Perguntas. E logo, um pouquinho antes dessa pergunta, está então uma representação, um desenho da Dona Helena e do senhor José, e os dois cortando, serrando uma madeira, um tronco, e eles estão trabalhando juntos. O que chamou a atenção na conversa foi o relato do casal sobre quando namoravam. Eles contam que estavam se organizando para casar e para construir a casa em que iam morar, mas era necessário esperar a lua minguante do mês de maio para realizar o corte da madeira que seria utilizada para a construção da casa. O senhor José explicou que para a madeira ter maior durabilidade após o corte, ou seja, não ser atacada por cupins e ficar mais firme, ela deveria ser cortada na minguante do mês de maio. Dona Helena faz uma ressalva: pode-se cortar na minguante dos meses que não possuem a letra R no nome, ou seja, maio, junho, julho, agosto. Mas no mês de maio é melhor e mais garantida a qualidade da madeira. E logo vem um desenho dos dois observando a casa deles, que é de madeira. Mas qual a influência da lua? Sendo assim, perguntamos se a lua possui influência na agricultura ou em alguma outra atividade. Dona Helena respondeu: a cebola é sempre plantada na minguante, para que ela cresça mais viçosa. Na lua cheia e na crescente é plantado aquilo que dá em cima da terra, e também é feita a poda da uva para que cresçam mais bonitas. Perguntamos ao casal quando eles começaram a seguir o calendário lunar. Ambos nos responderam que esse conhecimento é muito antigo, que vem de gerações e que eles seguem fielmente, pois sempre dá certo. E aí aparece um desenho representando as fases da lua. A importância dos saberes locais. Dessa forma, é preciso no ensino de todas as áreas, assim como no diálogo sobre saberes nos processos formativos de educadores, inserir o conhecimento tradicional dos sujeitos no currículo, a partir de estratégias que demarquem as fronteiras e os contextos de uso entre o tradicional e o científico e que, por meio de seus pontos de contato, estimulem o intercâmbio e enriquecimento mútuo. Isso com base nos autores Crepaldi, Klepka, Halley, 2017. Para conhecer mais histórias e exemplos de relação de ensino-aprendizagem em que se problematize a prática social por meio da instrumentalização teórica e prática, a fim de se apropriar do conhecimento necessário, a transformação em sua realidade, indicamos o livro Saberes em Movimento, dos organizadores Maria Carolina Machado Magnus, Elisandro Maurício Brick e Nara Fonseca. E aparece aqui a capa do livro com uma araucária bem grande na capa, escrito tudo em verde, que eu acabei de ler. Bom,
A Luciane Penteado Chachimi, que foi a produtora da disciplina, ela aqui fala sobre o memorial, mas eu quero deixar claro que esse memorial é para a disciplina que é distribuída e ofertada nacionalmente, não é para o caso da nossa disciplina. Então, seguirei sem ler a tarefa. Na sequência, uma parada para uma reflexão sobre ensino e educação e algumas perguntas. O que você diria sobre essa distinção entre ensino em sentido estrito e educação em sentido amplo? Você concorda com ela? Procure lembrar da sua trajetória como estudante nos tempos de escola. Você sentia diferença entre aqueles professores que pareciam apenas passar o conteúdo e aqueles que buscavam educar nesse sentido mais amplo? E agora, na sua prática profissional no âmbito da IPT, você atua mais como alguém que ensina ou como um educador? Continuando ao título Educação à Distância da Correspondência à Era Digital. Neste curso, a EAD deve ser compreendida e implementada como educação à distância, conceito que, segundo Moore e Kersley, 2013, em seu texto Educação à Distância, Sistemas de Aprendizagem Online, há um link para esse texto para leitura, nos traz a ideia de que, abre aspas, alunos e professores estarão em locais diferentes durante todo ou grande parte do tempo em que aprendem e ensinam, fecha aspas. A EAD é uma das modalidades educacionais previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, de 1996. As modalidades de educação constituem formas de organizar o processo de ensino-aprendizagem para atender públicos e finalidades específicas. Assim, a EAD surge historicamente para possibilitar que pessoas residentes em locais distantes de escolas ou universidades, ou que por algum motivo não conseguem frequentar cursos presenciais, possam usufruir de seu direito à educação. Lembremos que, conforme consta no documento de diretrizes deste curso de especialização, pode haver uma relação entre EAD e democratização da educação, com base num documento do governo brasileiro. A educação à distância é um importante dispositivo a compor as estratégias de democratização da educação, graças às possibilidades que ela oferece à ampliação da oferta educacional e das chances de acesso daqueles que enfrentam diferentes barreiras para isso, tais como as sociais e as geográficas. Além disso, essa modalidade educacional apresenta recursos e mecanismos que favorecem a aprendizagem colaborativa e a criação de espaços para o debate de ideias, potencializando as oportunidades para o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente. Ela requer, entretanto, o estabelecimento de políticas que ensejem a inclusão digital, que contemple as necessárias atividades práticas e que, na contraface dos processos de precarização, levem à valorização do trabalho humano. Fecha aspas. Se a EAD é para pessoas que não têm condições de ir todos os dias em um horário específico à instituição educacional, então podem surgir algumas perguntas. Como é o processo de ensino-aprendizagem nessa modalidade? Se existe uma distância física e ou temporal entre professor e estudantes, como ocorre a interação na EAD? A resposta a essas questões é por meio de alguma tecnologia de informação e comunicação, as chamadas TIC. Em outras palavras, o ensino-aprendizagem em cursos ofertados na modalidade à distância é mediado por elas. Bertoldo, Salto e Mill, esses autores com obras de 2018, nos explicam no Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias de Educação à Distância que as TICs surgem da revolução nos setores da informação e da comunicação e se referem, abre aspas, aos novos e mais efetivos meios de produção e troca de conhecimento, de promoção da educação e da pesquisa, de organização e manejo de dados, informação e conhecimentos, fecha aspas. São exemplos de TIC a TV, o celular, o rádio, o computador, as quais serão abordadas no próximo capítulo desta unidade temática. Em destaque tem Para Saber Mais. O livro Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e de Educação à Distância é uma obra coletiva e especializada, resultado da colaboração entre diversos núcleos de pesquisa nacionais e estrangeiros,
Busca despertar e aprofundar o interesse crítico e reflexivo sobre o processo educacional no contexto das tecnologias digitais de informação e de comunicação, focando na melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem, na educação à distância ou presencial e oferecendo uma base abrangente para o entendimento da relação entre educação e tecnologias, considerando tanto aspectos antigos quanto emergentes. Assim, embora possa parecer que a EAD seja algo recente, sua trajetória acompanha o desenvolvimento histórico das TICs, como podemos ver a seguir na linha do tempo que destaca alguns marcos significativos dessa relação. Vem então uma imagem, que é uma linha do tempo, e nessa linha do tempo aparece o primeiro quadro, década de 1880, com uma imagem de uma correspondência. A correspondência foi utilizada para possibilitar a interação assíncrona, ou seja, em tempos diferentes entre professor e estudante, já que uma carta poderia levar meses para chegar ao destinatário. O segundo quadro da linha do tempo tem um desenho de um rádio e diz: início do século XX. O rádio e a TV viabilizaram a interação ainda assíncrona, porém mais ampla, pois um professor poderia alcançar um grupo maior de estudantes. Vem na sequência um outro quadro chamado Passagem da década de 60 para 70, com o rádio e a televisão ao fundo em desenho. Inaugurou-se a primeira universidade aberta no Reino Unido, com o uso de diferentes TICs, como apostilas, fitas de áudio e vídeo e telefone. Foi possível combinar mídias diversas, o que favoreceu a interação síncrona entre professor e estudantes e ampliou a oferta de cursos na modalidade EAD. Depois vem um quadro, década de 1980, a sequência da linha do tempo, onde se diz: as teleconferências enriqueceram a sincronicidade do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que propiciaram a interação entre um professor e muitos estudantes. O próximo quadro tem década de 90, o desenvolvimento alcançado pela informática e pela popularização da internet expandiu significativamente as possibilidades de interação nos processos de ensino-aprendizagem à distância, especialmente por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem. Isso com base, na verdade, na elaboração de Prosa 2024. Façamos uma pausa para refletir. Será que a inteligência artificial, popularmente chamada de IA, e tão presente em nosso dia a dia, entra nesse processo de desenvolvimento? Você também a consideraria uma TIC? Fechando este primeiro capítulo, os ambientes virtuais de aprendizagem. Você sabe o que é um AVA? É possível comparar um ambiente virtual de aprendizagem a uma escola ou instituição de ensino superior na qual adentramos por meio de um computador ou celular. Acompanhe o raciocínio. Ao pensarmos numa escola ou numa IES, as imagens que prontamente surgem são de professores, estudantes, salas de aula, livros e materiais didáticos, áreas de convivência e outras características que podem variar conforme o tipo e a localização do estabelecimento educacional. Nesse sentido, um AVA reúne todos esses elementos: a sala de aula, professores, estudantes, materiais didáticos, espaços para convivência, entre diversos outros, a depender da instituição que oferece os cursos e também das possibilidades de configuração do ambiente virtual que é utilizado. Assim, um AVA permite que professores e estudantes interajam por meio de diferentes recursos midiáticos, isto é, vídeos, áudios, textos, imagens, etc. No processo de ensino-aprendizagem à distância, em outras palavras, os professores planejam suas aulas, elaboram e organizam os materiais de estudos, atividades e avaliações, interagem com os estudantes e promovem a intercomunicação entre eles, propiciando a aprendizagem colaborativa e, para tanto, utilizam ferramentas como fóruns, tarefas, jogos, chats, webconferências e diversas outras disponíveis no AVA. Em síntese, podemos dizer que um AVA permite, abre aspas, por meio das tecnologias e do planejamento educacional, a gestão educacional, a viabilização de processos de ensino-aprendizagem e a disponibilização de conteúdos para a formação online. Isso, então, é que o AVA permite, segundo Maciel, 2018, página 31. Então, o texto, ele traz, então, uma reflexão para finalizarmos sobre a sua experiência com AVA e EAD. Nessa conversa sobre AVA, possivelmente fez você pensar neste curso, já que como estudante da modalidade EAD, você está usando um.
Para estimular sua reflexão, será apresentado algumas perguntas relacionadas às suas experiências nessa modalidade e às potencialidades do AVA na EPT. Além disso, convido você a assistir a um vídeo em que compartilho um pouco da minha trajetória pessoal com as tecnologias e das minhas experiências nesse contexto. Traz então a reflexão da professora Luciane aqui um vídeo do YouTube, ele vai ser direcionado para o YouTube. Trago então as perguntas na sequência. Usar um ambiente virtual de aprendizagem AVA é novidade ou você já tinha tido alguma experiência com essa ferramenta? Está achando fácil ou difícil estudar por meio dele? Quais funcionalidades do AVA você conhece? Já pensou nas potencialidades do seu uso na EPT, seja em cursos presenciais ou à distância? Lembre-se de fazer o registro de suas reflexões no memorial e ou seguir as orientações do tutor. E agora eu, como sua professora, advirto que essa lembrança está apenas escrita aqui e eu fiz essa leitura, mas isso não cabe para a nossa disciplina. Não há memorial na nossa disciplina, ok? Antes de avançar nos estudos, deixo duas dicas principais para estudar à distância que podem enriquecer a sua experiência nessa modalidade. A primeira delas será trazida a música Há Tempos, da banda Legião Urbana. Pense especialmente sobre o verso disciplina é liberdade, presente na música. Ser um estudante de um curso na modalidade EAD exige disciplina e organização do seu tempo para que você possa ter a liberdade de aproveitar a sua família e seus amigos e ainda trabalhar. Mas a pergunta que fica é, como fazer isso? Comece lembrando que você se inscreveu para este curso porque tem um objetivo a ser alcançado. Coloque sua rotina no papel, reserve horários semanais para estudar os materiais, realizar as atividades propostas, participar das webconferências, tirar dúvidas com os professores, interagir com seus colegas. Tenha sempre em mente que um curso à distância possui flexibilidade espaço-temporal, mas não é um curso de final de semana. Sendo assim, aconselhamos que faça uma boa gestão do seu tempo. Quem nos ajuda na segunda dica vai ser Raul Seixas, com a sua música Metamorfose Ambulante. Os cursos à distância, conforme a gente viu, são mediados por tecnologias. Eventualmente, você pode encontrar alguma dificuldade para enviar uma tarefa, gravar um vídeo, acessar algum material. Mas você também enfrentou dificuldades quando aprendeu a ler, a escrever, a dirigir, a usar computador, celular. Como você superou tais problemas? Possivelmente, no início do aprendizado, contou com a ajuda de alguém mais experiente que lhe auxiliou. Então, quando aprendeu, ganhou autonomia para ampliar os conhecimentos. Faça o mesmo agora. Quando encontrar alguma dificuldade, peça ajuda aos colegas e ao professor. Pesquise, exercite sua autonomia. Esteja disposto a mudar velhos hábitos e concepções e aprender sempre. Ok? Espero que a gravação tenha sido útil para vocês. Um abraço.